E que Deus possa nos conceder uma noite abençoada e que a paz que excede todo entendimento seja sobre as nossas vidas. Amém? Meus irmãos, nós estamos vencendo mais um dia. E até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. A nossa sexta-feira está passando e eu sei que estou diante de homens e mulheres vitoriosos. E como foi o seu dia? Eu tenho orado pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas o máximo de tempo possível. E eu creio que eu oro a um Deus de respostas, a um Deus que corresponde às nossas orações. Em 1 Pedro, em capítulo 5, verso 7, eu gosto muito de recitar esse verso, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esmiuçando este verso, apresentando ao nosso Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que desperta em vocês ansiedade. Quando a Bíblia fala de ansiedade, agito, inquietações, preocupações, quer dizer a mesma coisa. Pedro está recomendando, portanto, que nós devemos apresentar tudo a Deus. Quando se fala preocupações, está inserido o que desperta em nós o medo, sim. E nesta noite você tem a liberdade de expor ao nosso bom Deus: Senhor, isso me preocupa, isso me assusta, isso combate a minha fé. E nesse momento você tem a oportunidade de falar tudo para o nosso bom Deus. Meus irmãos, tem um ser, ô glória, todo-poderoso, majestoso, sentado em um trono que está nos céus, mas esse mesmo Deus todo-poderoso e majestoso também está, sabe aonde? Do seu lado. Irmãos, Jesus está tão pertinho de você nesse momento que, se você fizer assim, você consegue tocar nele. Tem fé para viver esse ato sobrenatural? Tem fé para viver esta graça? Tem que ter fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Tem que acreditar. Jesus não é uma divindade criada pela imaginação de alguém. Não, Jesus é Deus. Jesus é real. Todos os dias aqui, juntamente com vocês, nós estamos falando com Ele, com aquele que pode tudo. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardão significa pagamento, prêmio e recompensa. Mas pastor, por que o meu milagre não chegou? Primeiro, será que você tem de fato fé? Você está de fato acreditando que Deus pode mudar a tua vida? Irmãos, os problemas vêm para bater na nossa fé. Sim, para poder confrontar a nossa fé. Deus usa o tempo para poder nos moldar. Mas você tem que perseverar. Naamã teve que dar 7 mergulhos para poder obter a cura. Por que Deus não curou no primeiro mergulho? Deus poderia? Sim, Deus poderia. Quantos leprosos Jesus deu a ordem e a lepra sumiu? Mas algumas vezes Jesus quer tratar com a pessoa. Jesus tratou com Naamã. Talvez a tua resposta não chegou, talvez o teu milagre não chegou porque Jesus está tratando com você. Às vezes achamos que o mundo é um problema, que as pessoas são um problema, mas e se você for o problema? Jesus quer tratar você para você ser um canal de bênçãos. Amém? Só vive o milagre em quem tem fé. Mas voltando aqui para a questão de Pedro. Então, meus irmãos, a Bíblia, quando fala
lançando ou apresentando a ele toda a vossa ansiedade, esse termo é bem abrangente, porque a ansiedade, ela puxa o estresse, que também puxa a depressão. Lance, ou melhor, apresente tudo ao Senhor Jesus, tudo aquilo que está pesando em tua vida, tudo aquilo que está te atrapalhando na caminhada. Não deixa os problemas te afastarem de Deus. Não deixa os problemas dizerem que você vai perder. Não deixa os problemas dizer que é maior do que o teu Deus. Não foque nos problemas. Tem que focar em Deus. A Bíblia conta a história de Davi e do gigante Golias. Quando Golias começou a discursar, Golias convenceu a um exército de que ele era inderrubável, invencível. até Golias conhecer Davi. Segundo a Bíblia, Davi era um rapaz de baixa estatura, de uma estatura normal, e Golias era um homem de 3 metros, acostumado com o campo de batalhas. Sabendo da fama de Golias, o exército recua. Mas Davi, naquela época não tinha internet, isso é só para eu poder descontrair essa parte, não tinha internet, Davi olhou aquele homem e olhou mais acima ainda, Davi viu o poder de Deus, a graça de Deus. Davi viu ali a oportunidade de honrar o nome do Senhor. Este teu problema, toma posse aí, esta tua doença, esta porta fechada, esta crise que você está vivendo é a oportunidade que você está tendo para na frente glorificar ao nome do Senhor. Mas Davi, ele foi encarar o gigante do jeito certo. O gigante tinha uma espada enorme. O gigante tinha uma proteção boa. Mas Davi foi encarar este problema, aquele gigante, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Encare essa crise usando a maior arma de todas, que é o nome do Senhor. Vá para cima do teu problema. Não fuja dos seus problemas. Encare os seus problemas, ou melhor, apresente os seus problemas a Deus. Eu amo também recitar, geralmente essa parte aqui eu recito de manhã, Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Caminho aqui tem um peso de vida, o mesmo significado de vida, planos, projetos, intenções. A segunda parte, confia nele. O confiar tem um peso de acreditar, de ter fé, e o mais ele fará. Notou como Salmo 37:5 e 1 Pedro 5, verso 7 tem a mesma estrutura, a mesma intenção? Amados, a Bíblia é um livro de coerência. Vá para cima dos seus problemas com autoridade, confiando que o teu Deus é um Deus que não conhece derrotas. Irmãos, todos os dias eu peço ao meu bom Deus para poder guerrear comigo. Senhor, sozinho eu não dou conta, mas se o Senhor for comigo, eu tenho pena dos meus problemas. Amém? Nós servimos a um Deus poderoso. Eu amo quando a Bíblia chama o nosso Deus de onipotente. Irmãos, o significado de onipotente é aquele que pode tudo. Lucas 1,37 diz assim, porque para o nosso Deus nada, irmãos, é nada. Irmãos, é nada. Irmãos, é nada, é impossível. Eu amo quando a Bíblia diz que o nosso Deus é onisciente. Salmo 139. É um salmo de Davi. Davi vai falar da onipotência. Davi vai dizer que Deus pode tudo e mais, que Deus está em todos os lugares. Salmo 139. Antes de dormir, faça essa leitura. É um salmo curto, mas é um salmo tão fascinante, tão poderoso, tão revelador. Faça essa leitura. Eu recomendo a vocês. Eu amo quando a Bíblia diz que Deus é onisciente. O significado de onisciente é aquele que conhece tudo, aquele que sabe de tudo. O mais íntimo do seu coração, Deus conhece. Por isso eu faço questão de falar a vocês, no momento da oração, não faça o absurdo de tentar esconder algo de Deus. Conte tudo para Deus. Seja sincero, seja o mais transparente que você puder e você vai ver como Deus vai agir em teu favor. Eu amo quando a Bíblia diz que eu posso e devo chamar Deus
de amigo. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, o Senhor Jesus diz assim: já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamareis de amigos. Nós podemos chamar o Senhor de amigo e o Senhor também nos chama de amigos. Eu amo quando a Bíblia diz que eu posso chamar este grandioso Deus de pastor. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à fonte de águas tranquilas. Eu gosto muito de recitar o que a Bíblia diz no livro de João, no Evangelho, capítulo de número 10, versículo de número, só para confirmar, 11, a qual o Senhor Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelo rebanho. E de fato, naquela cruz, Jesus morreu por amor a cada um de nós. E no terceiro dia, ele ressuscitou dizendo: todo poder é me dado nos céus e na terra. Louvado seja o santo nome do Senhor por isto. Mas a citação que eu mais gosto de fazer menção é quando a Bíblia diz que eu posso chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai. A oração mais preciosa da Bíblia, que é uma oração que leva aproximadamente 1 minutinho, ou para mais ou para menos, porque vai depender do seu ritmo, do seu tempo, a oração intitulada de Pai Nosso. É uma oração conhecida a nível mundial. Irmãos, a abertura dela é: Pai Nosso que está nos céus. Tem um Deus Todo-Poderoso sentado no trono em majestade, que eu e você, nós podemos chamar de Pai. Por isso eu fico o tempo todo: meus irmãos, minhas irmãs, porque Deus é o nosso Pai maior. Vamos orar? Senão daqui a pouco da meia-noite e nós estamos aqui ainda, e cadê a oração da noite? Se você ainda não tem deixado o seu nome nos comentários, tá esperando o quê? Eu torno a insistir com vocês. Me dá o prazer de interceder por você. Me dá esse prazer de poder interceder pela sua família, pela sua parentela, pelos seus amigos, pela sua vizinhança, pelo pessoal do teu trabalho. Me dá esse prazer. Mas pastor, por que você está insistindo para mim orar? Qual é o propósito? Você quer dinheiro? Não, eu não quero dinheiro. Eu quero viver o que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, verso 10. Olha só o que está escrito lá. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Eu tenho vivido milagres. Eu tenho vivido bênçãos. E eu recomendo a vocês: tenham uma vida de oração. Tenha uma vida de intercessão. Eu tenho esse caderno de oração. Eu não vejo a hora de ter o segundo, de ter o terceiro, de ter o quarto. Tá vendo aqui atrás? Eu quero encher isso aqui de cadernos. Por quê? Não vou jogar fora. É pra vida. Eu quero encher isso aqui de caderno. Quando não der mais, a gente arruma um armário e assim vai. E todos os dias, antes de sair, tá orando, tá intercedendo por vocês. Quando retornar dos meus compromissos, a mesma coisa. Porque não é para descartar. Não vai ser queimado. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu quero todos os dias interceder por vocês. Irmãos, aqui tem nome de crianças que ainda estão por nascer. Já estão recebendo orações. O nome já está aqui anotado já, desse pequeno príncipe, dessa pequena princesinha que está a caminho. Algumas já nasceram. Aí eu fico assim: poxa, daqui a pouco vai estar fazendo 1, 2, 5, 10, 15, né? E eu já ficando bem mais velhinho do que já estou hoje, e intercedendo. E também tem o nome de pessoas que já partiram. Há pouco tempo, um amigo que tinha pedido para colocar o nome do irmão aqui, passou-se o tempo, ele me ligou: pastor, tira o nome porque faleceu. Eu falei: não, porque essa pessoa tá na sequência anotada a família dela, não tem como tirar, é um caderno para a vida, esse nome segue anotado aqui. Não, então não é para descarte. Por isso eu insisto: me dá o prazer de poder interceder por vocês. Amém? Eu expliquei o que me motiva a orar.
Eu, quando comecei o caminho de ser intercessor, eu vivo muitos processos, né? Porque a gente está na brecha, a gente está mexendo no território espiritual. Estamos repreendendo demônios, repreendendo enfermidades, repreendendo vícios. Então tenho levantado o inferno, tenho levantar espiritual, maligno, mas eu não temo, porque eu sei quem é que está comigo, que é maior do que todo o inferno. Eu faço esse ato de fé com vocês, de orações todos os dias, né? Tem dias que o vídeo não sai. Às vezes, eu tenho que fazer 2, 3 tentativas porque tive imprevistos, mas eu não desisto porque eu sei em quem tenho crido. Por isso eu insisto, me dá um prazer. Pastor, você falou muito, vai orar muito. A oração da noite, ela não tem a intenção de ser longa. Por quê? Qual é a minha intenção? É que vocês venham fazer a oração de vocês quando se encerrar. A da manhã é extensa, porque é de manhã, é de tarde, que nós estamos lá fora. Lá fora é um campo de batalha, a sua ida para o trabalho é desafiadora, tem as pessoas mal intencionadas, tem os riscos de acidente, é lá fora, não é? É lá fora que você está indo em busca de viver as suas intenções, é lá fora que você vai lidar com o médico que vai avaliar os teus exames para poder te dar o diagnóstico. Por saber disso, que lá fora é um campo de batalhas, então a oração da manhã, ela também é uma oração de guerra, de batalha. O teu lá não, Rabá, Komaná, Sendo e Komanai. A tua casa tem que ser uma casa de paz, de comunhão, de harmonia. Então, meu foco, quando chega a noite, é este, de pedir pela paz no teu lar. O teu lar não é para guerrear. O teu lar é para ser um território de repouso, de descanso, de paz. Amém? Vamos orar? Vocês que podem, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, meu bom Pai, são 18 horas e alguns minutos. Pai, tem um povo que já chegou em casa, mas também tem irmãos que estão a caminho de casa. Irmãos que vão sair de casa porque tem um plantão noturno, trabalham no turno da noite. E eu quero muito te pedir, Senhor, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa abençoar o regresso e também a saída dos meus irmãos. Que haja paz quando os meus irmãos chegarem na empresa em que trabalham, quando estiverem no setor de trabalho. Que tudo possa correr bem para a honra e glória do teu nome. Que os meus irmãos que estão regressando, Senhor, ao chegarem em casa, possam encontrar um ambiente de paz. De paz. Senhor, um ambiente de paz. Meu Senhor, um ambiente de comunhão. Meu Pai, um ambiente de harmonia. Senhor, eu quero repreender nesse momento esse espírito dos infernos que vem trazer a contenda, que vem trazer, Senhor, as porfias, que vem trazer, Senhor, as crises, que visa despertar a desobediência, a rebeldia nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Esse espírito de facções, ele não pode ficar. Senhor, essas casas, esses lares são territórios dos céus. O único espírito bem-vindo é o teu. Senhor, eu não aceito demônios na casa dos meus irmãos, mas que os teus anjos possam estar nessas casas, ó Pai. Meu Pai, eu repreendo as maldições. Eu repreendo, Senhor, toda sentença de derrota que foi lançada sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos nesta noite sobre as vidas, ó Pai, sobre esses lares, que tudo possa correr bem. Meu Senhor, ainda é cedo para se pensar em dormir. Muitos madrugaram, trabalham longe, às vezes são 2, 3 horas para poder ir, 2, 3 horas para poder chegar em casa. Estão cansados, desgastados, mas Senhor, a maioria ainda quer ter o seu momento em família. Os pais querem curtir seus filhos, querem interagir com suas esposas e assim por diante. E que tudo possa correr bem, Senhor, nesse momento de chegada, de estadia.
meu Senhor. Mas quando chegar o momento de ir dormir, que todos possam encerrar o dia de hoje do jeito certo, que é em oração. Oramos pela manhã, oramos durante o dia e também devemos orar durante a noite em agradecimento por tudo, independente de como o dia foi. Quer tenha sido um dia leve, tranquilo, sereno ou um dia agitado, devemos ser gratos a Ti por tudo, porque se estamos de pé, se estamos consumando mais um dia, porque o Senhor tem nos ajudado. Eu Te suplico, meu Pai, que quando os meus irmãos forem deitar, não deixa nada roubar o sono, não deixa nada tirar essa paz. Senhor, os meus irmãos precisam ter um sono revigorante, renovador, dormirem bem, ter bons sonhos, pois eu acredito que o amanhã, o nosso próximo sábado, há de ser um dia de milagres. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu seguro esse caderno todos os dias, com vídeo ou sem vídeo, pois eu quero no poder da oração. Aqui tem muitos nomes, então, Senhor, nesta noite eu te peço muitos milagres, que o Senhor possa visitar cada lar, cada família e abençoar cada uma dessas vidas em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelas Tuas misericórdias, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Pai, a nossa vitória, ela veio do Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, estar guardando sim as nossas vidas, a nossa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa vos conceder uma noite abençoada, uma noite em comunhão com a família, uma noite de harmonia e, meus irmãos, uma noite de muita paz.